vai depender de que tamanho de fábrica que nós estamos falando, de processo, o que essa empresa já tem. Se essa empresa é uma empresa antiga, ou seja, ela vai ter muita coisa antiga de instrumentação. Então a grande dificuldade sempre é o quê? Integrar aquilo do passado com o do futuro. Que muitas das vezes é um sistema tão caro, vamos tirar tudo e colocar, de atualizar. Não é assim. Não é assim que funciona. Porque na indústria, querendo ou não, está em busca do lucro. Não tem como a gente falar que é outra coisa. Não tem. Aí, o time que está ganhando não se mexe. Então, se o time está ganhando, então, ou seja, eu vou implementar uma outra parte de uma instrumentação, eu tenho que tentar integrar isso para utilizar aquilo que eu já tenho. Então, as dificuldades hoje são a integração das tecnologias. E falando em instrumentação, você tem que falar também de software, de gestão. Então, como que eu vou integrar aquele sistema antigo no meu sistema novo? Então, é algo bem complexo. Uma dificuldade geralmente se baseia sempre nisso aí, de integração com o que já tem, mão de obra especializada também. É complicado? É pesado. É pesado porque hoje em dia mão de obra em qualquer área que a gente for falar aqui, é outro podcast também para falar, tá muito difícil. Porque a instrumentação, a nossa região aqui não é uma região que se fala muito em instrumentação. Você vai ver falar muito de instrumentação em a região que tem petroquímica, indústria química, que vai falar muito disso aí, refinarias e assim por diante. O Rio de Janeiro é só isso aí. É necessário também uma precisão maior, né? Isso, do processo todo. Do processo realizado. Isso. E aí, por exemplo, geralmente a nossa região aqui, o eletricista forma, mas o cara nunca mexeu no transmissor de pressão, de nada, de temperatura. Aí quando ele chega na fábrica, ele tem que ser um autodidata e aprender a trabalhar. E aí ele tem que aprender, vai apanhando e pergunta e vai pesquisar, porque como a nossa região aqui, os cursos geralmente não dão ênfase na parte de instrumentação. Até eu lembro que a primeira vez que eu fui buscar algo na área de instrumentação, fui fazer um concurso público da Petrobras, e aí eu achava bonito a parte de automação e lá tinha a parte de instrumentação. E aí eu fui muito mal na parte de instrumentação. Falei, gente, como que funciona isso? E aí fui pesquisar um curso agora, eu quero especializar, eu quero fazer um curso na área de instrumentação. Na região nossa, eu só encontrei um curso, não sei se tem ainda, lá no Senai do Horto, um curso de pós-técnico em instrumentação e controle. Interessante. E aí eu falei, nossa, eu vou fazer esse curso. Aí que eu vi todo aquele conteúdo que eu não sabia de automação. Foi um curso, acho que quase 6 meses, focado em malha de controle, nós vamos falar disso um pouquinho, então da parte de instrumentação, da parte de sensor. Então hoje a dificuldade que tem é justamente essa, a mão de obra para poder trabalhar com isso. E, como eu disse, o time que está ganhando não se mexe. Então, o eletricista hoje, que é o cara que geralmente está lá na frente das empresas pequenas e médias, quando nós temos uma empresa de porte maior, nós temos isso muito bem definido. O que é o papel de cada um. Mas a maioria das empresas não é assim. O eletricista ele tem que ir lá, tem que ajustar um sensor de temperatura, tem que ajustar um sensor de nível, medir uma vazão. Então é algo assim que ele tem que correr muito atrás por si só, sabe? Quando fala para a indústria, olha, nós temos que melhorar esse processo, temos que automatizar ele. Sempre o fator custo vai entrar. E quando se fala em custo, muitas das vezes a pessoa que te chama para fazer um orçamento, eu tinha perguntado sobre a questão da dificuldade de implementação, né? A pessoa que te chama, muitas das vezes ela viu algum vídeo no YouTube de automação e acha aquilo bonito, eu quero isso na minha empresa. Mas a pessoa não tem o discernimento do custo que tem ali por trás. Então muitas vezes ele chega e te pede uma Ferrari. Eu quero que o meu processo faça isso, eu quero que o operador não ponha a mão em nada, eu quero que tudo seja automatizado e assim por diante. Só que aí vai ter aquele custo. E muitas das vezes
Um Fiat Uno já atenderia o processo dele atendendo o resultado que ele quer. Aí quando ele vê o valor daquilo que ele pediu, ele entra um pouco de orgulho e ele não fala, não volta atrás. Aqui, mas aqui, vamos fazer um Fiat Uno que vai te atender bem. Não, eu quero isso mesmo, no momento oportuno eu vou fazer e assim vai passando. Então é uma dificuldade de implementação, um custo. Uma vez numa empresa que eu tava, a gente até chamou o pessoal do Senai lá do Horto, né? Ok. A gente chamou o pessoal de lá e tal, aí ia fazer ia indústria 4.0, né? Ia tentar colocar, né? Aí foi a equipe e tal, analisou tal, que negócio, aí é isso que você falou, ó, tá aqui, é isso, precisa disso aqui, eles vão gastar isso aqui e tal. Aí já colocou na gaveta o processo, todo o trabalho que o pessoal fez, foi lá, analisou, não tem condições, dependendo da empresa, não tem condições nenhuma de seguir com o negócio. É muito difícil de vender, né? Porque a empresa já está rodando. Então o ganho que ele vai ter ali, muitas das vezes vai ter um ganho para o pessoal da manutenção. Isso vai refletir no final a questão de parada, a questão de reduzir tempo de manutenção, mas financeiramente, muitas das vezes é complicado você conseguir colocar isso na ponta do papel e mostrar. E como eu disse, o cliente pediu a Ferrari, mas muitas das vezes ele tem um problema lá, não é de automação. Um robô não vai fazer a diferença para ele. Talvez o layout dele é a deficiência dele. É o tempo que o operador gasta para poder abastecer um determinado equipamento. Vai trazer um ganho muito maior do que muitas vezes um processo que tem um processo novo, né? E quando você acabou de falar aí, você entrou no assunto da indústria 4.0, né? O nosso país, o pessoal tem que entender o seguinte, eu acho muito bonito. Nós vamos entrar mais a fundo um pouquinho. Só que é muito difícil a implementação, porque a maioria das empresas nossas são pequenas. Sim. Como que eu vou chegar para um cliente meu e vou falar com ele, você tem esse botão aqui, que é um botão discreto. E agora tem um botão aqui que ele se comunica via rede, eu consigo saber o status dele, tem 3 cores, ele Wi-Fi, não tem cabo, não vai cabo nele. Tá, quanto custa isso? Um botão custa 10 vezes mais que um botão comum. E como? Eu entendo que é questão de escala, né? A partir do momento que escalar, o preço vai reduzir. Mas tem um valor agregado muito alto que não condiz com a realidade, sabe? Então aí isso dificulta muito, muito mesmo, para a gente poder implementar isso diretamente, sabe?